chama Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Olá, bom dia, Glauco. Bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Jornal Brasil Atual. E vamos continuar aqui falando sobre o depoimento do ex-secretário de Comunicação do governo Bolsonaro, Fábio Weingarten, onde a mentira foi a tônica das respostas, o que irritou bastante aí os membros da CPI da Covid no Senado, ao ponto do relator Renan Calheiros e do senador Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo, pedirem a prisão dele. O presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, se recusou a prender o depoente. Agora, esse foi o momento mais quente até agora da CPI, que a gente está acompanhando aqui todos os dias. E a gente vai aprofundar um pouco mais sobre essa falta de campanha publicitária institucional de prevenção à Covid, as negociações com a Pfizer e a entrevista à revista Veja, que foi o motivo pelo qual o ex-secretário de Comunicação do Bolsonaro foi intimado a comparecer à CPI. E para a gente aprofundar todas essas questões, a gente convidou aqui o Chico Malfitani, que é jornalista, publicitário, foi secretário de Comunicação na gestão de Luísa Erundina, prefeita aqui de São Paulo. Olá, Chico, bom dia, prazer em recebê-lo. Bom dia, Marilu, bom dia a todos os ouvintes. Muito bem, vamos discutir um pouquinho, talvez, o mais patético depoimento de um secretário de Comunicação desde a instalação da nova República. Tá certo. E vamos falar também com o Fernando Pigato, ele que é presidente do Conselho Nacional de Saúde. Olá, Fernando. Fernando não está conectado ainda, pelo jeito. Oi, Fernando. Acho que ainda ele não está presente, mas vamos nós aqui, Chico, enquanto ele não está conectado. Chico, vamos colocar inicialmente aqui um vídeo do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, que ele fala justamente dessa questão da publicidade. A gente vai colocar nesse momento para que todos acompanhem, para quem não acompanhou totalmente a CPI ontem. Vamos lá. Agora, a cloroquina, medicamento que tem apresentado bons resultados, poderá ser receitada para todos os pacientes diagnosticados de coronavírus no Brasil. O novo protocolo de tratamento foi divulgado nesta quarta-feira, 20 de 5 de 2020, SECOM. O governo do Brasil investiu bilhões de reais para salvar vidas e preservar empregos, estabeleceu parceria e investirá. Ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina, ou seja, contra a vacina. No dia, aqui, 20 de outubro, tratamento precoce pode salvar vidas. Tem um artigo aqui do professor da USP que diz que Vossa Excelência, no estudo que ele fez, ele mostra que Vossa Excelência desinformou o Brasil durante todo o período que esteve à frente da SECOM. Que toda a sua atuação foi na mesma linha do presidente Jair Messias Bolsonaro, de levar o povo a se contaminar e adquirir naturalmente imunidade e levar aos 425.711 mortos. O senhor disse que nunca negociou nada com a Pfizer. O senhor participou de negociação com a Pfizer. O senhor disse que ele alegou que seus encontros com representantes da Pfizer haviam sido registrados. Não há informação no site do governo. O senhor disse que estava afastado da SECOM em março de 2020. Mentiu de novo. Vossa Excelência estava numa live com Eduardo Bolsonaro. Não será essa agonia que que parte da imprensa vem veiculando. Eu sou a prova viva que mesmo testado positivo, a vida segue, eu estou trabalhando normal, tenho feito calls com ministros, tenho feito calls com a SECOM, tenho aprovado campanhas, tenho conversado com os criativos das agências de publicidade, então a vida segue, eu estou disposto, eu estou em isolamento. Isso já é suficiente, senhor presidente, para dizer que Vossa Excelência mentiu nessa oitiva. O senhor disse que a SECOM sempre fez campanhas de prevenção da Covid. O senhor não fez campanha nenhuma de prevenção da Covid. Nenhuma. Isso não é campanha de prevenção da Covid. Isso é o estímulo para que as pessoas se largassem à própria sorte, tomando medicamento que não tinha evidência científica para adquirir imunidade naturalmente.
transformando o Brasil numa câmara de vírus. Usou dinheiro público para a SECOM agisse por meio de peças publicitárias, 37 milhões, um terço. Não foi para sites que o senhor disse que não tinha controle. Portanto, está aí, a gente ouviu um trecho do vídeo do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, durante essa CPI, que foi ouvido aí o secretário Weingarten. Agora sim, o Fernando Pigato, presidente do Conselho Nacional de Saúde, ao que parece, já foi conectado. Seja bem-vindo, Pigato, bom dia. Bom dia a vocês, muito obrigado mais uma vez aí pelo convite para estar aqui. Infelizmente, né, esses momentos difíceis que a gente está vivendo, mas sempre é bom estar podendo dialogar com vocês aí e formar o nosso povo brasileiro. Exato. Bom, Fernando, a gente vai começar agora com o Chico Malfitani, ele que é jornalista, publicitário e foi secretário de comunicação do governo Luiz Erundina, aqui na cidade de São Paulo. Chico, bom, a gente colocou aí um trecho, né, do vídeo do Rogério Carvalho, dando vários exemplos, né, da comunicação errônea que exatamente o Weingarten ele desempenhou aí nessa secretaria. Agora, e justamente ele falou que ele não sabia nada dessa campanha Brasil Não Pode Parar e foi desmascarado ali pelo Rogério Carvalho. Enfim, qual que é a sua análise inicial em relação a todo esse quadro que a gente está vendo, que é realmente muito triste, em relação à falta de campanha institucional, campanha publicitária? Bom, eu tenho 70 anos de idade, mais de 40 anos de experiência na área de comunicação, em veículos de comunicação, campanhas, assessoria para prefeituras, governos estaduais. Quer dizer, é uma tristeza o que nós estamos vendo no Brasil, né? Os números já dizem isso, né? Mais de 425 mil mortos, né? E o que ficou claro para mim hoje, que ele realmente, a grande mentira do Fábio Weingarten foi dizer que ele tinha independência, que ele fazia o que ele queria. Não, ele fazia exatamente o que o governo Bolsonaro queria fazer. Era desinformar a população para deixar com que a população se contaminasse com o coronavírus, que na teoria talvez da família Bolsonaro, quanto mais gente se contaminasse, existiria aquela imunidade de rebanho, mais cedo tudo isso passaria. Né? Então, porque o secretário de comunicação de qualquer governo, seja no governo federal, municipal, ele cumpre aquilo que o seu chefe quer. A política de comunicação que o seu chefe... Numa empresa é a mesma coisa. Uma assessoria de comunicação vai vender a imagem que a empresa quer que seja vendida. Então, tudo que ele fez, não foi ele, Fábio. Ali, ele apenas traduzia o desejo do presidente Jair Bolsonaro. Um genocida. É isso, tem que ser dito com todas as letras. Ele colaborou para que 425 brasileiros morressem de Covid. Primeiro, com aí o doutor pode explicar melhor do que eu, né? Essa coisa da cloroquina, né? O problema não é tomar, não é como se estivesse tomando uma homeopatia. Se não fizer bem, mal não faz. Não faz mal. Se você tomar cloroquina e você tem arritmia, se você tem uma série de outras, você pode morrer por causa disso. O efeito colateral pode levar à morte. Quantas pessoas não morreram por embolia causadas pela cloroquina sem saber? Então, o depoimento foi lamentável no ponto de vista, digamos, de um assessor de comunicação. O Brasil chegar nesse estágio, né? Eu já vivi durante a ditadura militar, eu já vi assessores de imprensa da ditadura militar, Alexandre Garcia, aliás, foi um deles, né? Mas nunca vi depoimentos tão patéticos, num momento tão patético que o país está vivendo hoje. É uma tristeza para nós brasileiros, uma vergonha para nós brasileiros. Temos um governo que haja desta maneira e com um secretário de comunicação que haja desta maneira e que minta descaradamente numa comissão parlamentar de inquérito. E que é bem coroado no final com aquela participação patética do filho do Bolsonaro,
né, chamando o Renan de canalha. Na verdade, quem faz a comunicação, Vagabundo, quem faz a comunicação do governo federal chama-se Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro. E o Flávio, o Fábio, era apenas um porta-voz disso aí. Tá, agora, só aproveitando o teu conhecimento de publicitário, Chico, ele falou em critérios de economicidade e tecnicidade. Enfim, ele usou, porque ele foi bastante questionado, mas onde que foi veiculada essa campanha? A gente não viu, bom, eu não vi, você não viu, quase ninguém viu, mas onde foi parar esse tipo de campanha, né? Inclusive essa campanha que a gente está falando, que é exatamente o contrário da campanha que deveria ser, né? Que critérios são esses? O Cajuru também levantou essa questão que milhões, né, de reais foram destinados, enfim, a publicidade, ele precisa falar de para onde foi, quer dizer, isso ainda está nebuloso, né, Chico? E fala desses critérios aí, como é que é? Você que é publicitário já esteve no poder. A verdade é o seguinte, nós vivemos uma sociedade de comunicação de massa. Quais são os principais veículos de comunicação de massa no Brasil? Ainda, em primeiro lugar, a televisão, tem o rádio e tem as redes sociais. Em terceiro lugar, as redes sociais estão aumentando cada vez mais de importância, mas ainda a TV é aquela coisa. Basta pegar a análise de investimento em publicidade de uma empresa privada para você ver que ela vai gastar mais, óbvio, na TV Globo, na TV Bandeirantes, na TV Record, no SBT, né? De acordo com o nível de audiência. Ontem, por exemplo, no intervalo do Jornal Nacional, pela primeira vez aparece um comercial do Zé Gotinha. O Zé Gotinha. Um comercial incentivando as pessoas a usarem máscaras, a manterem um distanciamento social. Mas durante esse quase um ano e meio de pandemia, isso foi para onde? Para aqueles blogs, provavelmente para esses blogs que apoiam o governo. Esses blogs, entre aspas, clandestinos, esses blogs que estão sendo investigados pelo Supremo Tribunal Federal de propagação de fake news. O governo Bolsonaro desinformou a população através dessas redes de fake news. E isso teve dinheiro do governo injetado nisso. Isso é criminoso. É que você usar. Ele não teve critério técnico, teve critério político. Quem o apoiava recebia mais dinheiro para isso. Outra coisa, fazer o ratinho falar a favor da cloroquina ou contra o distanciamento social, desculpe, não é critério técnico. Então, aí tem uma questão de saúde pública. O merchan, né, Chico? O merchan, então, assim, eu acho, em termos de comunicação, claro, o governo Bolsonaro usou a comunicação para o mal, para difundir uma ideia errônea para a população brasileira. Por isso que ele é chamado de genocida. Não só nas suas aparições, no cercadinho do Palácio do Planalto, nas entrevistas. Em nenhum momento o presidente foi à televisão, em nenhum momento teve comerciais de televisão dizendo: população, a situação é muito grave, você tem que manter o isolamento social. Se você tiver que trabalhar, vai trabalhar, mas vai de máscara, certo? Use álcool gel, mantenha o distanciamento das pessoas, só se for inevitável. Nem uma campanha para dizer: eu sou a favor que as pessoas saiam para trabalhar, mas também não saiam para festinha, para balada, para baile funk. Nem isso. Quer dizer, na cabeça do jovem, aquilo que o presidente dizia: está tudo livre, vamos embora, vamos para a rua, não tem problema nenhum. Da mesma maneira que ele se aglomerava para apoiar manifestações que pediam o fechamento do Congresso, um golpe militar, o garoto também acha que pode, ou na periferia ou no bairro nobre, ele pode se reunir com os amigos para baladinha, né? Garotos e garotas ficarem próximos, bebendo, se beijando e transmitindo o vírus. Isso é criminoso do ponto de vista de comunicação. Eu posso dizer que ele fez um trabalho muito bem feito. Por que fez um trabalho bem feito? Bem feito da maneira com que o presidente pensava. Ele vendeu para a população que não tinha nenhum problema, que máscara era bobagem, máscara enche o saco. Né? Para que ele falou outro dia que máscara enche o saco, você gosta de máscara enche o saco. Você tem um ministro da Saúde, o ex-ministro da Saúde, o Pazuello, o general Pazuello, ir passear no shopping sem máscara e perguntar onde eu compro isso. Isso é uma estratégia de comunicação criminosa contra a população brasileira.
Tá certo. Agora vamos falar com o Fernando Pigato, ele é presidente do Conselho Nacional de Saúde. Fernando, os prejuízos, né? Aí o Chico, ele, além, né, de falar dos prejuízos, né, dessa falta de campanha aí, exatamente dessa campanha negativa, eu queria que você falasse aí do ponto de vista para a saúde pública. Fernando, tudo o que você viu nessa CPI que o Weingarten falou, qual que é a sua análise? Bom, primeiro dizer que eu concordo inteiramente com a avaliação, né? Uma avaliação precisa aí sobre o ponto de vista do que significa uma comunicação bem feita para o mal. Acho que resume essa frase e resume o que, na verdade, tinha conotação com o que estava sendo feito também no Ministério da Saúde, né? Porque o presidente, desde o início, as poucas divergências, né, que fizeram com que o Mandetta saísse, depois o Taixe saísse também no Ministério da Saúde, mas elas foram simbólicas. Foram justamente a questão do isolamento, justamente a questão da utilização de medicamentos que não têm eficácia, né, comprovada para o enfrentamento à Covid. Ou seja, ele queria no Ministério da Saúde quem agisse da forma como ele pensava. E aí, no momento em que ele achou alguém que obedecia o que ele mandasse, tá tudo certo. Então, o presidente, se a gente tivesse um presidente, eu sou presidente do Conselho Nacional de Saúde, é um órgão colegiado. Obviamente que a gente tem a descentralização das tarefas, eu não tenho um perfil centralizador, né, autoritário, vamos dizer assim, de que tudo tem que ser como eu quero, entendeu? Tudo tem que passar por mim e Deus o livre se alguém fizer uma vírgula no lugar de um ponto. Não. Nós temos hoje na presidência da República, né, alguém que não consegue imaginar uma divergência de um ponto de vista, seja de quem for, quanto mais de um subalterno seu ministro ou secretário, no caso de comunicação, que falou ontem. Então, tá na mesma lógica de governo, né? Tem um presidente autoritário que precisa que seja cumprida aquilo que ele pensa ou que seus assessores mais próximos e conselheiros próximos pensam. E aí nós temos, sim, né, o reforço disso através de orientações seja médicos, seja outras pessoas do seu círculo familiar e de amigos que orientam no sentido sanitário. Porque a tese da imunidade de rebanho, ela é uma tese defendida, né, por exemplo, um deputado federal gaúcho aqui, deputado Osmar Terra, que é o grande conselheiro do presidente nesta tese, que foi a tese que foi implementada no Brasil. Seja no Ministério da Saúde, porque o Ministério da Saúde, ao não agir conforme deveria ter agido, né, para enfrentar a pandemia, né, e ao mesmo tempo se omitir, né, de fazer ações para combater o vírus, compartilhou da tese. Fez com que a tese fosse efetivada, de fato, assim como o secretário de Comunicação fez com que a tese fosse efetivada na área que ele atuava. Então fica muito nítido para nós, inclusive na própria mudança hoje, tentativa, vamos assim, demonstrar, né, que a gente veio evoluindo. Conforme as coisas foram aparecendo, nós fomos evoluindo e fomos mudando. Não, a mudança está acontecendo agora porque foi criada uma CPI, porque tem um fator, inclusive do ponto de vista eleitoral, que está vindo aí, muito forte, que ameaça o presidente, porque ele se embasa nos números, principalmente das pesquisas eleitorais, e ataca aqueles que são possíveis adversários que estavam ao seu redor. Fez isso com o Moro, fez isso com o Dória, né? Faz com qualquer um que do seu espectro ideológico ameaça, né? Mas só que agora tem um adversário de um outro espectro e que ele, portanto, né, precisa, e foi convencido, do meu ponto de vista, inclusive por isso que entrou um ministro agora, que por mais que seja bolsonarista, mas tenta mostrar que vai fazer diferente, tanto que ele entrou dizendo, não, agora daqui para frente, vamos esquecer o que passou,
Ontem, na pergunta que foi feita para ele sobre a campanha, essa que entrou no ar, ele disse, nunca é tarde para começar. Não é tarde para as quase 430 mil vidas perdidas, não é tarde? Não é tarde? É muito tarde. Então não dá para a gente esquecer o que passou. E é justamente por isso que existe a CPI e as pessoas que estão indo lá, que têm relação com o presidente da República, tentam livrar o presidente. Inclusive quando assumem algumas, né, responsabilidades sobre o que foi ou não feito, que é para justamente livrar o chefe, o maior, né, que é quem realmente dita as regras, né? Porque é assim, uma pessoa que tem um perfil ditatorial, fascista, né? Extrema-direita, ultra-neoliberal, e que precisa, sim, eliminar pessoas da face da terra. Exato. Eliminar todas as teses que são colocadas em prática, por isso que é um genocídio, é porque, né? Enfim, todo mundo vai morrer mesmo, e até isso ajuda a própria economia, né? A previdência, quando começou a morrer idosos, né? Teve falas aí que corroboraram com isso. Olha, a previdência nós temos muito problema, então se morrer aí alguns milhares de idosos, isso ajuda, né, o próprio governo a enfrentar aí os problemas da previdência social. Algo criminoso, algo desumano, né? E algo que a gente precisa fazer com que na CPI seja apurado. Isso, obviamente, responsabilizado todos, inclusive o chefe maior, que é o presidente da República. Exato. Bom, e falando em livrar, né, chegou uma hora que o Weingarten falou assim, questionado, né, em relação a por que o presidente, né, falou assim, eu não vou tomar vacina. Aí o próprio Weingarten disse assim, bom, eu acho que o presidente, ele estava falando o seguinte, que ele vai ser o último a tomar. Ele vai deixar todo mundo tomar e ele vai ser o último a tomar e eu faria o mesmo. Quer dizer, chegou a esse ponto, né, do Weingarten fazer essa defesa do presidente. Agora, eu quero colocar uma coisa aqui também, Pigato, em relação à Pfizer, né? Essa farmacêutica norte-americana, ela enviou uma carta ao presidente da República no dia 12 de setembro de 2020. O documento ficou lá, ninguém mexeu nesse documento, ficou 2 meses ali sem responder, só foi respondido pelo Weingarten. Aí depois também vou querer que o Chico fale sobre essa atuação do Weingarten em relação à Pfizer, mas com você, Pigato, eu quero que você fale sobre essa demora, né, na resposta. Enfim, o Hamilton Mourão recebeu, o Pazuello recebeu a carta, o Paulo Guedes, o Walter Braga Neto, chefe da Casa Civil, o embaixador do Brasil para os Estados Unidos, Nestor Forster. Agora, teve uma reunião com representantes da Pfizer, né, que o Weingarten falou, mas o presidente não estava. E onde ele estava? Ele estava numa live com o cantor Amado Batista, né? Então, enfim, como é que você vê esse fato, né, do presidente não estar e também essa demora? Primeiro, é a mesma questão. A vacina não era prioridade para esse governo. Eles são contra a vacina. Eles fortalecem o movimento anti-vacina. Tanto que nós tivemos que fazer um grande trabalho de conscientização das pessoas, várias campanhas sendo feitas no Brasil inteiro, né, para que as pessoas entendessem a importância de se vacinar. Então, quer dizer, o movimento anti-vacina é fortalecido pelo presidente da República, é um dos grupos que dá sustentação para o seu mandato, para a sua gestão. E a questão da Pfizer, como de outras vacinas, não é de setembro. É importante dizer que, inclusive, ontem, o próprio líder do governo, Fernando Bezerra, disse que a carta é de setembro, mas que já tinha conhecimento das relações com a Pfizer, de negociações com a Pfizer, porque já tinham começado em maio. Foi dito pelo Fernando Bezerra, não sei se as pessoas acompanharam, chegaram a se deter para esse detalhe, né? A carta foi no dia 2 de setembro, porque justamente outras conversas, outras tentativas não estavam sendo feitas, não estavam tendo resultado. Então é mais grave ainda. Quando as pessoas já ficou 6 meses para ser, não, ficou quase 1 ano. O governo tinha uma ação deliberada de não comprar vacina, não investir na vacina. Não era para vacinar,
era imunidade de rebanho, é economia, não gasta. Se tiver alguma coisinha, algum problema, toma um remedinho que passa. Essa era a estratégia do governo. E não só em relação à vacina da Pfizer. Todas. A vacina do consórcio da OMS foi apresentado ao Brasil a possibilidade de ter 30% da população brasileira com as vacinas disponibilizadas pelo consórcio. O Brasil optou por 10%, que era o mínimo que podia optar. Essa possibilidade de optar por 5%, seria essa a opção do Brasil. Sempre defendemos que toda e qualquer vacina que tivesse sendo testada e aprovada no mundo inteiro, não só aqui no Brasil, tinha que ser objeto de contratos prévios, de negociação para aquisição. E o governo apostou o contrário. Inclusive mentiu de novo, quando o presidente disse: eu vou comprar depois que a Anvisa aprovar. Mentiu também, porque em outros momentos ele disse que não iria comprar a primeira vacina da China. Depois, para a própria Pfizer, a questão de virar jacaré. Então, nós temos, às vezes, sabe, tem algumas situações que são, obviamente, concretas, como é a carta, foi um documento concreto, foi enviado para várias autoridades, só foi respondida há 2 meses. Teve uma pessoa que não era da área da saúde e que entrou nas negociações, não sei porquê, não ficou explicado porquê. Agora, é importante dizer que esta vacina da Pfizer e as demais não foram negociadas, não foram reservadas e não foram compradas a tempo, porque existia uma ação deliberada do governo de não vacinar a população brasileira. Tanto que a questão de não ser obrigatório, que era um outro item também. Queria só pegar esse gancho seu, exatamente, uma pessoa que não é da área acabou entrando aí nas negociações, que é o Weingarten. Inclusive, ele falou que recebeu aí um alerta, enfim, uma ligação exatamente do presidente, do vice-presidente da Rede TV, da Rede TV, né? Que é, inclusive, o Marcelo de Carvalho. Eu quero perguntar aqui para o Chico. Chico, ele praticamente estava atuando ali como um lobista, né? Inclusive, isso foi falado ali em outras palavras, né? Como é que você vê, por exemplo, você se vê, né? Você como publicitário que já trabalhou em prefeituras, em governos, você se vê fazendo uma transação desse tipo, Chico? Não, absolutamente não. Não é a minha área. Isso é um absurdo o que ocorreu. E acho que aí foi o grande erro que o Fábio cometeu para o seu patrão, para o seu chefe genocida. Porque ao surgir a notícia que ele teria participado dessa reunião e surgir boatos que ele seria um lobista disso, que talvez tivesse algum ganho nessa transação milionária, ele então foi à Veja e revelou que ele apenas recebeu esse aviso do Marcelo de Carvalho, da Rede TV, né? Que acho que é outro absurdo, né? Quer dizer, algum dono de emissora que fica sabendo que quer dizer, o governo já sabia disso. Claro que o governo já sabia disso. Se você então aí ele para tentar livrar a cara dele de qualquer, digamos, ilação de que ele poderia estar nessa negociação com a Pfizer para ter algum ganho pessoal, ele revelou à Veja que ali foi a incompetência, né, do Ministério da Saúde, né, o que ele só não revela, ele falou que é incompetência do Pazuello e da equipe, mas não é, mas o Pazuello apenas obedecia a ordens do chefe, não queria vacina. Né? Agora, o erro que ele comete ele, com dias de marketing, então, é que ele acaba jogando uma bomba no colo do próprio governo, porque ali fica claro que o governo demorou. A carta, 2 meses parada no meio de uma pandemia. E se você lembrar, no início no meio do depoimento dele, ele cita, não sei se é um trecho da carta, o Fábio Weingarten cita, que a Pfizer queria, o desejo da Pfizer era que o Brasil fosse a vitrine para a América Latina da vacinação. Olha a importância. A Pfizer, sabendo que o país é um país de maior repercussão na América, nós queremos que o Brasil receba tantas vacinas para que seja a vitrine, né, de combate à Covid através
da vacinação em massa, e eles recusaram isso. Então, olha o absurdo que nós cometemos, né? No início de uma pandemia, ou no meio de uma pandemia, vem uma empresa que é uma das maiores multinacionais do mundo, de farmacêutica, de vacina, e te oferece. Claro, vai ganhar para isso, vai receber para isso, mas transformar esse país como uma vitrine, como Israel virou uma vitrine para o mundo, como os Estados Unidos viraram uma vitrine para o mundo. E aqui o Brasil se fecha e recusa isso. E o Fábio, na verdade, ele tentou livrar a cara dele, mas aí ele fez um péssimo papel de secretário de comunicação. Ele jogou a bomba justamente no colo do chefe dele, porque ao tentar dizer, olha, eu não tive nada a ver com isso, só quis ajudar a vacinar a população brasileira. Se ele quisesse ajudar a vacinar a população brasileira, ele teria pedido demissão no primeiro mês de Covid no Brasil, porque ao ver a posição do governo, ele dizia, não, espera um pouquinho, essa posição do governo vai matar brasileiros. Eu, como secretário de comunicação, eu não posso aceitar isso. Ou o governo muda essa atitude, ou não vou ser eu o secretário que vai passar para essa desinformação para a população. Essa desinformação que não tem nenhum problema andar sem máscara, que vacina não vou tomar, que vacina chinesa criada em laboratório. Quantas vezes o Bolsonaro falou, não compra essa vacina. Não vou comprar a vacina do Dória, a vacina da China. E se não fosse, entre aspas, né? A vacina hoje, que eles chamam vacina do Dória, vacina do... 80% das pessoas que foram vacinadas não estariam sendo vacinadas. Eu não teria sido vacinado. Então, foi uma política de comunicação deliberada para desinformar a população brasileira. Você que está me ouvindo, que infelizmente, né, teve alguma perda de amigos, de parentes, você saiba que existe uma responsabilidade dupla nisso. O vírus é o responsável e o segundo responsável é o governo brasileiro. Certo? Quando eu sou fundador da Gaviões da Fiel, sócio da Gaviões da Fiel, organização, todo dia você entra no Instagram da Gaviões, no Facebook, morreu um companheiro nosso, jovem, forte. Por quê? Porque o governo informou para a população que não tem problema, pode continuar se aglomerando, vamos sair todo mundo para trabalhar. Entendeu? Não tem, vão sair a trabalhar, e não é. E claro que as pessoas precisam trabalhar, que todos os governos do mundo deram condições financeiras para que as pessoas ficassem em casa, recebessem. O país mais capitalista do mundo, que é os Estados Unidos, fornecia para cada americano mais de $1.500 para ele ficar em casa, para ele gastar. Aliás, está tendo inflação nos Estados Unidos hoje, que aumentou o consumo. Por quê? Porque os americanos estão recebendo dinheiro para poder, até há pouco tempo atrás, ficar em casa e agora ativar a economia. Aqui a gente só ouve falar corte, gasto. Esse é um governo patético. É patético por todos os sentidos. Perfeito. Bom, o nosso tempo já está esgotado. Eu quero agradecer demais aqui a participação do Chico Malfitani, jornalista, publicitário, ele que participou de diversos governos, como justamente secretário de comunicação, e o Fernando Pigato, que é presidente do Conselho Nacional de Saúde. Fernando e Chico, muito obrigada. Um beijo. Próxima. Valeu, gente. Obrigada. Um beijo. Foi ótimo, viu? Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.